Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando agora mais uma disciplina da grade do nosso curso de Logística. Dessa vez, o que vai nos guiar vai ser a disciplina de Logística Internacional. É uma disciplina bem bacana, muito dinâmica, cheia de novidades, que certamente vai fazer com que vocês se apaixonem por ela, porque vai ser uma disciplina fundamental para o dia a dia de vocês, para as rotinas, para as práticas, quando vocês vierem fazer parte do mundo de trabalho da logística. Nessa primeira competência, nesse nosso primeiro encontro, nós vamos discutir os aspectos gerais dessa logística internacional. Não faria sentido a gente já adentrar na disciplina sem primeiro conversar um pouquinho mais com vocês sobre definições, os elementos que fazem parte da logística internacional, enfim, para vocês compreenderem, né, quais são os componentes dessa nova disciplina que se coloca aí para vocês. Na sequência, a gente vai conversar um pouquinho sobre por que o mundo demanda tanto a logística e que relação tem isso com o comércio exterior, né? Fundamentando ainda mais disciplinas anteriormente vistas por vocês. Depois a gente vai chegar a avançar mais um grau e conversar um pouquinho sobre quais são os elementos da logística, bem como discutir o que é que influencia a logística, né? Especialmente a logística internacional, que seja a qualidade, os custos e o tempo com que a gente faz essa operação toda acontecer. E para encerrar, um ponto que eu queria dar mais ênfase com vocês nessa primeira discussão da competência 1, é como a gente fazer da logística internacional um elemento de destaque da nossa empresa, uma vantagem competitiva. Esse, então, vai ser o nosso grande foco na discussão dessa competência 1. Mas antes de chegarmos a esse tema especial, o que a gente precisa fazer, então, é comentar melhor com vocês os aspectos já tratados na apostila, que vocês já devem ter lido, que diz respeito ao que é essa logística internacional. Percebam que vocês, no decorrer das atividades rotineiras, vão se envolver, por exemplo, com o transporte da mercadoria. Também vão ser chamados a atenção para se envolver nas operações de fechamento de câmbio, por exemplo. De repente, vocês vão trabalhar com algum tipo de atividade que peça de vocês um contato mais direto com o exportador ou com o importador. Por trás de todas essas atividades que a gente citou aqui, está o elemento da logística internacional. Então, envolve transporte, envolve o manuseio da mercadoria, o manuseio da documentação pertinente a essa operação, o seu contato com as seguradoras com as quais você deve contatar para fazer o seguro dessa mercadoria que vai ser embarcada mundo afora. Enfim, tudo isso, né, circunda no mundo da logística internacional. E você, como profissional do ramo, é elemento fundamental para que essa operação comece perfeita na origem e assim se desenrole até o ponto final, até essa mercadoria chegar no seu destino e o cliente ficar então satisfeito. Então é por isso que a gente está discutindo isso aqui, é por isso que ganha força o debate que estamos tendo e é interessante que vocês também procurem aprofundar seus conhecimentos em logística internacional usando outros atributos, além do nosso caderno de atividades, além das nossas discussões do AVA, porque nunca mais a logística internacional vai deixar de fazer parte das atividades de vocês. Esse é o grande toque que a gente queria dar. Do ponto de vista que a gente falou logo no nosso comecinho, né, do grande trunfo que a gente tem na logística internacional, como sendo tratá-la como um elemento diferencial das nossas empresas, dos serviços que prestamos, é importante que você entenda de uma vez por todas que fazer o melhor serviço possível para esse seu cliente, que é estrangeiro, na maioria das vezes, é a sua obrigação principal. E aí perceba que a gente está falando, começando a adentrar num campo ainda não muito percebido talvez por nós. Começamos então a falar e a nos relacionar com mais propriedade com pessoas fora do nosso país, com culturas diferentes, né, modos de pensar diversos, leis também totalmente diferentes das nossas. Tudo isso vai exigir da gente uma postura profissional muito mais centrada e uma organização interna muito maior para que a gente consiga dar conta de tudo isso. Então, a comunicação vai ser peça-chave e aí, nos comunicando bem com esse futuro cliente nosso, nós podemos fazer com que esse cliente, de fato, seja fidelizado à nossa empresa. Então, desde o momento em que recebemos uma cotação, né, desse futuro cliente, desse talvez cliente, a gente deve dar a ele toda uma atenção especial, né, responder com celeridade, organizar os nossos documentos, não só nos atendo ao fato de que o melhor preço vai conquistá-lo, porque há outros elementos que também influenciam a decisão do importador ao nos escolher, né? Temos que ser flexíveis na hora da negociação, né? Não adianta aquela coisa, ou 8 ou 80. Se isso já é lei, né? Uma lei, né,
genérica, por assim dizer, nas nossas atividades cotidianas, imagina quando a gente está negociando com um estrangeiro, né? O aspecto cultural aí por trás é muito forte. Então a gente tem que aprender a ser flexível, a ser maleável, a conseguir fazer as adequações para ficar bom, tanto para a gente como para o outro lado. Afinal, a gente está falando de uma grande negociação internacional em jogo. Também é interessante e importante, e figura como um diferencial que a gente pode oferecer para esse cliente, a forma como a gente trata o problema dele, né, na tentativa de encontrar a melhor solução possível. Então é bom que a gente imprima nossa marca, nossa qualidade, né, nosso apego ao bom desempenho das operações, desde a época em que a gente contacta essa pessoa, cuida dos documentos relativos ao embarque da mercadoria, ao despacho aduaneiro, as nossas relações com as alfândegas, para que a mercadoria seja, né, liberado o mais rápido possível. Então, tudo isso vai deixando a marquinha da gente, fazendo com que esse cliente, numa nova operação internacional, lembre-se do serviço prestado por nós e nos tenha como primeira opção ao renovar esse tipo de contrato. Então, são dicas interessantes que às vezes a gente nem se apercebe, né, vai tão corrido no dia a dia e que não sabe dar valor a esse aspecto implícito, né, que está relacionado à forma como a gente se coloca como profissional e como a gente tenta fazer o melhor trabalho possível para quem está do outro lado, para quem precisa de nós. E aí, quando o assunto é logística internacional, e ainda quando a gente fala de comunicação, tem um ponto que é crucial aí e talvez já tenha despertado em você algum tipo de preocupação, que diz respeito ao idioma estrangeiro, né? Tudo bem que o português e o espanhol cada vez mais se firmem como línguas mundiais, mas ainda é o inglês que impera nas relações comerciais no mundo inteiro. E não dá para a gente fazer um inglês parcial ou um inglês mais ou menos, por assim dizer. Os termos técnicos são pesados, é assim que o mundo da logística fala, e é obrigação sua se aprimorar nesse aspecto. Só que dá para a gente tentar fazer isso de uma forma, se ainda não conseguirmos ser tão especialistas assim, utilizando certos recursos que estão à nossa disposição. Por exemplo, não impede que a gente use um tradutor na internet para ajudar a gente, pelo menos na comunicação escrita, a estabelecer uma comunicação com quem está no outro lado e passa um e-mail para a gente. A gente pode tentar, assim, escrever isso em português, traduzir, retraduzir, para ver se não ficou tão diferente assim, a forma como a gente se colocou. A gente também pode pedir auxílio aos dicionários de logística e termos em inglês. A gente pode contar com a ajuda de um colega que tem um inglês mais avançado do que o nosso para fazer isso. Então, o que eu quero mostrar a vocês aqui não é um impeditivo, é uma obrigação sim. É algo que vai fazer com que você precise se dedicar, se ainda não domina a língua estrangeira, e em especial o inglês. Mas não está de tudo perdido, não é de tudo desesperador. Mas é um ponto a se pensar. E o desafio grande da gente, principalmente nesses contatos iniciais com o exportador, o importador, um banco com o qual a nossa empresa vai fechar câmbio, uma seguradora que fique lá do outro lado do mundo, enfim, com quem quer que seja o parceiro internacional, vai ser tentar se comunicar da maneira mais clara possível. Lembrando que o seu idioma é um e o idioma dele é outro. Então, tudo que for ser possível de ser feito para que essa comunicação se encaixe da melhor forma é obrigação sua e do outro lado. E um aspecto interessante é que nesses primeiros contatos, geralmente, eles se dão de forma impessoal, de forma fria. Fria, por assim dizer, porque vai ser através de um e-mail, né, vai ser através de uma carta, quem sabe de um fax. Não há o contato físico, não há o olho no olho, não há a possibilidade de esclarecer, de traduzir tentar falar com uma outra palavra para ver se aquela frase fica mais compreensível. Tudo isso vai exigir da gente, então, que a gente tente fazer essa linguagem escrita a mais clara possível, sem risco de ambiguidade, sem fazer com que a pessoa do outro lado fique imaginando o que será que ele quis dizer quando ele escreveu isso. Então, por conta disso, por conta dessa barreira da língua, é interessante que você pense e tente, por exemplo, imaginar como desenvolver seu inglês internacional. O inglês internacional é uma técnica que existe, né, está aí à disposição da gente, vocês podem depois pesquisar na internet para complementar em sites mais detalhes sobre as regras do inglês internacional, mas em linhas gerais, o inglês internacional mostra para a gente o seguinte: olha, se o inglês não é sua língua mãe, né, a sua língua pátria, a língua originária do seu país, faça o melhor possível para se comunicar. Então,
Se você for escrever uma palavra e o outro lado for precisar traduzi-la, é interessante que aquela palavra, a primeira definição da palavra, que aparecer lá no dicionário, corresponda àquilo que você queira ter dito. Então, cuidado, por exemplo, com o verbo to take. To take significa várias coisas. Então, o que é que eu quis dizer ao escrever esse verbo? Para que o outro lado lá não fique rodando no dicionário, tentando fazer os encaixes e adivinhar o que era aquilo que você queria ter escrito para ele. Faça uma revisão do texto, atente à ortografia. Se a gente já tem dificuldade de escrever no português, imagina como a gente pode errar escrevendo no idioma que não é o nosso. Imagine o que é que esse erro, esse Rzinho que foi colocado no lugar errado, ou H, que não era a letra correta, pode provocar numa sentença, escrita em outro idioma que não é o seu. Prejudica o entendimento, lá vai você ter que voltar e reescrever aquilo, o tempo vai passando, seu cliente já tem o mesmo tipo de cotação sendo feita por uma outra empresa, então de repente, por uma coisa mínima dessa, ele começa a desconfiar da sua capacidade de atender ao que ele tanto deseja. Então cuidado para esse ponto para a gente não pecar. Escreva as datas, por exemplo, por extenso, 12 de janeiro de 2013, 24 de fevereiro, porque aí não tem erro. A gente lê mês e ano e dia de um jeito, o americano lê de outro. Então, para ninguém reclamar, para ninguém achar que era de um jeito e foi de outro, escreve por extenso e acabou-se o problema. Frasezinhas simples, curtas, frases pequenas, dão mais velocidade à leitura e diminuem os riscos de erro. Então, essas são as dicas básicas do inglês especial, que é uma técnica que você pode se aprofundar melhor para se comunicar. Uma outra sacada interessante, além do inglês especial, é trabalhar com o inglês internacional. E aí é um sistema também, uma técnica também desenvolvida, dessa vez pela Agência Radiofônica de Notícias dos Estados Unidos, que é justamente pensada em falar da forma mais clara possível, mais curta possível e também o mais entendível possível. Então vocês podem, vou passar já para vocês o endereço do site, onde vocês podem conhecer mais sobre essa técnica, treinar a audição de vocês, fazer jogos, leituras. Então está tudo isso disponível para a gente de graça e é também uma possibilidade de vocês tentarem se comunicar, dessa vez oralmente, fazendo uso do inglês especial. Então, no inglês especial, o que é que a gente tem? As sentenças devem ser curtas, também só para dar uma ideia geral. Não precisa você falar muito sobre várias coisas ao mesmo tempo. Veja como essa minha comunicação com você já ficou cansativa de tanto que eu estou falando. Eu podia ter dito isso de uma forma muito mais curta, não podia? Não facilitava a sua atenção? Era muito mais fácil você prestar atenção em mim do que eu ficar tentando me explicar de várias formas. Não faz sentido isso no inglês internacional. Então você tem que ser exato, curto e preciso. A velocidade da fala também é algo que pesa. Olha, inglês não é o meu idioma principal. Eu não nasci nos Estados Unidos, não é esse o meu idioma de domínio. Então, se o outro lado fala comigo de uma forma mais devagar, eu tendo a entender com mais facilidade. Percebem a diferença? Eu falo rápido. Olha a complicação que isso pode ser. Uma pessoa nativa falando inglês numa velocidade como a minha pode ser um fator de choque para o outro lado para poder fazer a compreensão daquela frase. É um ponto aí a gente pensar. E se de repente a pessoa com quem você está negociando falou uma frase que você não entendeu, pede para ele repetir. E se ele repetir utilizando a mesma frase, pede novamente para ele corrigir isso, porque o problema não está na frase em si. Talvez se ele jogar uma palavra, modificar, pensar num sinônimo, a coisa se torne mais clara para você. De repente fazer uso de um mapa, de uma tabela, de uma folha, escrevendo, juntando a oralidade com a escrita, aquilo se torne mais claro e vocês possam se comunicar melhor. E aí sim, correr com o negócio que está sendo constituído entre vocês. Então essas são as dicas do inglês especial. Está aí na tela da gente, o endereço que vocês podem tentar depois analisar, se inscrever, se cadastrar para interagir, é o learningenglish.voanews.com. Tem aí o endereço para vocês poderem fazer as suas próprias pesquisas. Outro ponto que também é crucial, a gente falou da comunicação, outra coisa que a gente precisa ficar atento é a questão do sistema métrico. Quilômetro, metro, quilo, é um sistema universal, mas que, por exemplo, mais uma vez, nos Estados Unidos, isso não é utilizado com tanta frequência assim. Isso pode ser um choque entre você, brasileiro, e o teu comprador ou o teu vendedor no outro ponto do globo. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, quando eles utilizam, por exemplo, uma medida chamada onça,
que é onça? E lá vai você ter que fazer uma pesquisa e fazer as suas conversões. Então é muito mais prático que você utilize o sistema métrico, que é uma coisa internacional, e faça com que o seu parceiro comercial faça também o mesmo do seu lado, para que vocês consigam se comunicar em termos de linguagens métricas na mesma medida, sem riscos, para ninguém ter surpresas desagradáveis quando abrir a encomenda, a carga chegar e aquilo que foi prometido não equivaler ao que de fato foi entregue. Então, outra dica é essa: conversa para que vocês façam uma conversão uniformizada quando o assunto é sistema métrico. Outra coisa que também é interessante é: pensa de que forma você pode negociar as melhores condições de pagamento. Será que de fato é preciso a gente trabalhar com carta documentária? Ou dá para a gente tentar fazer uma adequação à forma como o seu importador quer pagar e você pode receber? Claro, sem você ficar desprotegido. Então, conversa com o banco, conversa com a seguradora, de que forma a gente pode chegar num denominador comum para que o negócio fique bom para você e para quem está ali pagando. A moeda de pagamento. Tenta se proteger das oscilações cambiais, mas também tenta fazer isso de forma que o seu parceiro também saia ganhando. Então, se dá para conversar com um banco com o qual você mantém essa relação comercial, para ver como é que você pode se proteger, se é possível, faz isso acontecer, porque aí você sai na frente em relação à concorrência, a outra empresa que esse seu pretenso cliente também está requerendo a cotação comercial. Então, você coloca isso como diferencial. Olha, a moeda de pagamento eu tenho uma condição diferenciada para você, se você fechar negócio comigo. Então, são pontos também que ganham, que conquistam esse cliente estrangeiro. Incoterms. A gente tem vários incoterms, várias cláusulas de condições de preço, de entrega, das obrigações de compradores e vendedores. Então, se você puder oferecer para ele uma planilha com vários incoterms e dizendo os valores para cada incoterm, mais fácil fica para o outro lado dizer: olha, para mim é interessante trabalhar com incoterm FOB ou não. Para mim, nessa situação, é mais interessante que você se responsabilize por tudo, exportador. Então, o meu incoterm já deixa de ser FOB. Faz esse jogo, dá a ele a flexibilidade que ele necessita para que ele faça a sua escolha. De repente, a opção que ele escolhe é melhor até mesmo para você. E você não precisou nem fazer isso de uma maneira tão direta, tão clara, insistindo tanto. Ele mesmo fez a escolha e você também saiu ganhando. Na hora de preparar os documentos, atenção também especial. Cuidado, esmero, organização. Isso faz de você um profissional diferenciado. Também o faz de você um profissional diferenciado embalar bem aquela mercadoria. Pensar que durante aquela viagem internacional pode acontecer várias turbulências. Então, é interessante que a embalagem, assim como o cuidado com a documentação pertinente, sejam também estratégias de marketing utilizadas pela sua empresa para se diferenciar no mercado. Então, são coisas que às vezes a gente acaba esquecendo na rotina, na pressa do dia a dia, mas que fazem sim a diferença, podem acreditar em mim, isso é fato, não é exagero de professor. Bom, visto isso, a gente fecha a nossa competência 1. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro momento juntos. Já já a gente se encontra de novo. Lembre-se das atividades que precisam ser feitas, Contem sempre conosco nos fóruns de discussão, Alimentem essa nossa dinâmica, essa nossa comunicação, porque isso é a base de tudo. Até mais.